Bom, não é com o máximo de prazer, mas é sim com uma certa alegria que eu inicio esse curso de extensão sobre escritos gnósticos e a outra face do cristianismo. Ele é parte da minha conclusão de curso em filosofia pela Uninter, no Polo de Tupã, e pretendo usar esse curso de extensão para validar o meu estágio. Para isso eu preciso que você deposite aí na caixa de comentários a sua recepção a esse vídeo, perguntas, dúvidas, de onde você é e coisas assim, para que eu possa dar a César o que é de César. E também a Deus o que é de Deus, no sentido de que a filosofia deve estar atenta às transformações que a gente está enfrentando atualmente ou passando, que é o acesso ao conhecimento de forma, eh, inédita, e acredito que os academicismos e as normas e a superestrutura as superestruturas tendem a ruir, cair, e me parece que talvez vai sobrar somente a experiência humana. Por isso esse tema, um tema que passa muito rente à minha própria experiência com o conhecimento. Não que esse curso tenha como propósito converter pessoas ao gnosticismo, nunca, mas, tem, a proposta de expor essas ideias, porque, na minha experiência, parte importante delas foi fundamental para a superação de traumas religiosos e traumas em geral. Quando se pensa em uma relação com Deus, como se propõe atualmente por vários grupos, pensa-se numa relação de poder a princípio, já que Deus é o supremo e você é um nada. Logo, essa relação com esse desequilíbrio tão evidente pode naturalmente levar a alguns traumas. E o gnosticismo pretende transformar essa relação fora para fora da dinâmica de poder, do maior para o menor, para uma dinâmica de igualdade, onde também eu, criatura, matéria, tenho uma centelha divina, e também o divino decidiu ter uma parcela da criatura, ou do pecado, ou da matéria. Enfim, é mais ou menos isso. Eu sou um estagiário em filosofia, ou seja, estou dentro de uma liberdade axial de fazer as coisas da forma mais livre possível, já que tanto a condição de estagiário quanto a condição de filósofo pressupõe já, uma um olhar crítico a qualquer tipo de rito. Por exemplo, eu havia pensado começar esse slide, ou começado a pensar essa aula de hoje sobre a biblioteca de Nag Hammadi e a visão geral do gnosticismo por uma história linear, mas, agora me veio na cabeça a ideia de começar pelo último slide, que iria falar sobre o gnosticismo moderno. E acho melhor já falar sobre isso antes, porque qualquer pesquisador sério sabe que o gnosticismo é algo difícil de. Deixa eu ficar aqui do lado da Lady Gaga para ver se ela me dá algum tipo de inspiração. E gatos. O gnosticismo se apresenta na modernidade, primeiro por essa nossa obsessão à astrologia, nossa, digo, pelo menos minha, e de boa parcela da população, e que até o advento do que a gente chama hoje de iluminismo, ou método científico, era uma disciplina nas melhores universidades do planeta.
Então é algo que ainda está por aí dentro da gente e que não pode ser simplesmente ignorada porque, está fora daquilo que a gente concorda como visão de mundo. A nossa visão de mundo, a visão de mundo moderna, ela é bastante recente. Por muito mais tempo a gente acreditou em coisas completamente diferentes do que a gente acredita agora. E talvez a gente traga dentro de nós ainda muito mais crenças antigas do que crenças ou ou certezas até modernas sobre a realidade. A realidade ainda talvez seja um mistério em si. Por isso que livros como, começando aqui em cima, Moby Dick, trata, dessa dualidade em que o homem precisa enfrentar uma realidade que talvez seja contra ele. Talvez a realidade não seja só contra ele, mas talvez ele mesmo esteja em uma condição de ser impulsionado por uma autodestruição, como no caso do Capitão Ahab e como no caso do Moby Dick, onde, pra mim, um dos capítulos mais interessantes desse livro é um dos vários em que ele descreve a baleia, ou o cachalote, e ele, em algum momento, chega a dizer que, em algum momento da descrição mais longa, você chega a pensar que ele talvez estivesse descrevendo Deus até, sendo aquela força, ao mesmo tempo, propulsora, da ação humana, ao mesmo tempo, a sua própria destruição, ou a sua própria obsessão autodestrutiva. Do lado de cá, eu coloquei uma foto do psiquiatra suíço Jung, porque ele visitou o gnosticismo, mamou no gnosticismo de forma bastante clara. Tem livros onde ele, descreve os processos alquímicos, que são heranças do gnósticos, como processos psicológicos, e não simplesmente na esfera da religiosidade. Abaixo dele está um artista anterior a isso que a gente está falando até agora, um século antes, século XVIII, que é um desenho de William Blake. William Blake era um poeta e um artista plástico que tinha visões que levavam a conclusões sobre a dualidade da existência e a origem do bem e do mal. Abaixo, Fausto, de Goethe, onde, esse Mefisto ou o Mefistófeles se apresenta de forma quase que brotando, emanando da condição humana desejosa, daquele que quer, que pode ter inclusive, e caricatamente, levando esse caminho com o Fausto, mas entendendo também uma redenção, primordial no final do livro, que é também uma ideia gnóstica. Ah, ali no meio tem Star Wars e Harry Potter, e Maleficent, houve essa retomada a partir da década de 60, 70, de vários movimentos, que foram chamados de New Age, que revisitavam tradições, ideias, filosofias que a gente vai poder explorar aqui como sendo gnósticas. E, isso se refletiu na cultura daquele país ou daqueles países, em filmes como Star Wars, que, eu me lembro que eu estava no cinema assistindo o novo, quando voltaram a primeira vez, porque agora não para mais, mas quando voltaram a primeira vez e uma pessoa no cinema
havia ficado bastante decepcionada que o filme era praticamente igual o outro, que era também igual ao outro. Ou seja, baseia-se somente nessa dualidade que é, no final, o grande plot, que é onde se encaixa, o gnosticismo moderno nessa história, é o mal é filho do bem, o bem é filho do mal e coisas correlatas. Também assisti alguns, minutos do show da Lady Gaga no Rio e achei o início. Eu estava lendo, uma tese justamente sobre esse assunto, gnosticismo moderno, escrita por, Luiz, Antônio Pinheiro, se não me engano, pela faculdade jesuíta, esqueci o nome, Luiz Antônio Pinheiro. E justamente falando sobre os pontos por onde floresce o gnosticismo na modernidade, quando assisti o show da Lady Gaga e achei que todo o início é praticamente verbatim textos e ideias gnósticas. Aqui no cantinho também tem um nosso querido Heaven's Gate. Heaven's Gate, para quem não sabe, tem um documentário maravilhoso na HBO que conta toda a história dos fundadores e da filosofia, da religiosidade dessa adorável seita que era a Heaven's Gate. Eles são, é necessário dizer, gnósticos puro sangue, no sentido de desprezo pelo mundo material e conhecimento de um mundo transcendental. Só teve aquele probleminha com a Nike no final, mas enfim, do jeito que as coisas andam, daqui uns dias eles aparecem aí voltando numa nave. Então, eu comecei pelo final para mostrar que o gnosticismo está totalmente imbuído na modernidade e a gente não está ciente dele. Talvez esse seja o meu propósito principal nesse seminário, tornar essas ideias cientes ou conscientes para mais pessoas, porque senão a gente fica sempre, procurando o problema no outro ou achando que as coisas vão se resolver com compensações, sem enfrentar a dura realidade de assumir o mal dentro da gente, sem enfrentar também a dura responsabilidade de assumir a divindade dentro da gente, que não é uma tarefa muito fácil e acrescentaria até não recomendável. Se você quiser e conseguir evitar, fique à vontade e boa sorte. É que às vezes as coisas nos trazem para posições em que é necessário fazer uma autorreflexão, assim, com a cara enfiada no chão, e de lá, às vezes, saem boas filosofias como a que eu entendo que é as principais ideias gnósticas, não todas. Esse termo, acho que eu já disse, qualquer pesquisador estaria com receio de entrar em muitas definições, porque ele carece mesmo de definições, como a gente vai ver agora no final, que era para ver isso no começo, mas eu troquei a ordem. Você pode pegar aí na Bíblia da sua vovó, já que a gente vai falar sobre a outra face do cristianismo, eh, na Bíblia da sua vovó, que fica lá na estante, se é que ainda essas coisas existem, ou então na Bíblia que você leva para a igreja, ou de parede preta, ou enfim, num aplicativo hoje em dia, você pode ler em Provérbios 8, um texto muito curioso para mim, porque ele fala de uma divindade, que seria a sabedoria. A sabedoria em hebraico é Chokmah, que é também a segunda
a Sefirot da árvore da vida, uma ideia da cabala, ou seja, algo ainda muito próximo da divindade original, eh da divindade única, eu digo, da do início da emanação da divindade, e ela é traduzida também por Sofia, ou traduzida também por sabedoria, eh, e tem a curiosidade de ser um substantivo feminino no hebraico original. Portanto, isso que eu vou ler aqui está no feminino e refere-se ao início da criação. Diz: Yahweh me criou, primícia de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida, desde os princípios, antes da origem da terra. Quando os abismos e os mananciais das águas não existiam, eu fui gerada. Antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Eu estava junto com ele, como a mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava em sua presença. Brincava sobre a terra e me alegrava com os homens. Isso está em Provérbios 8. Eu escolhi esse texto para mostrar que o salto para o gnosticismo cristão não é tão absurdo assim. Estudando filosofia, e aí eu vou creditar a Uninter, na disciplina de tópicos especiais em existencialismo, foi dito lá que um dos primeiros precursores do existencialismo podem s podem ter sido, de fato, os hebreus ou os judeus, porque eles têm livros bastante antigos, eh, que datam, até anterior à reforma de Josias, que tratam sobre a existência e o propósito da existência, e o porquê da existência, e como da existência, como o livro de Eclesiastes e como também o livro, da Sabedoria de Sirach, que tem na Bíblia da vovó católica somente, porque tem conselhos ali para protestantes que eles, acredito que preferiram ignorar, e nesse trecho de Provérbios, onde Deus parece se mostra como dá dicas do porquê, do para quê e do onde. Essas 3 perguntas é considerada a gnose ou conhecimento, saber de onde viemos, para onde vamos e para que estamos aqui. A gente vai ver depois que algumas seitas gnósticas, inclusive faziam essas perguntas antes do batismo, em que nas seitas mais desenvolvidas haviam respostas exatas que teriam que ser dadas. Mas enfim, o gnosticismo, cristão, então, por exemplo, vai passar pela por algo como a leitura da lei de forma existencialista, que a gente já pode passar a partir do século X antes de Cristo, pelos judeus, vai passar por essa que se chama Haggadah, vai passar pelo Macaia, que é a ideia do Messias. Essa ideia do Messias, a princípio, libertaria Israel dos seus opressores e já antes de Cristo, não era uma ideia nova,
outros, irmãos do judaísmo, tradicional já tinham entendido que se tratava de um templo espiritual, que se tratava de uma salvação muito mais microcósmica do que macrocósmica, como entende o nosso querido Benjamin Netanyahu. Uma dessas seitas eram os samaritanos, que não frequentavam o templo, os essênios, que já entendiam que era a vida, a experiência religiosa, desculpa, a experiência de estar vivo e não a experiência religiosa que poderia levar ou trazer alguma iluminação. Essas seitas vão ter, relativa tolerância no século I e segundo no Império Romano, até que o gnosticismo cristão se estabelece com Valentino, que era católico mesmo, normal, e, e que depois é perseguido pelos padres da igreja, como Tertuliano, Ireneu de Lyon. Diga, meu amor, o que que você quer? Mia aí 1 minuto pelo menos que você já me ajuda. Como Ireneu de Lyon e Tertuliano, que começaram a perseguir as seitas gnósticas. Perseguindo as seitas gnósticas, eles foram gerando vários registros de como eram essas seitas, do que acreditavam essas seitas, e graças a essa maldita ideia fixa deles, a gente tem acesso à informação de como eles funcionavam. Quer subir aqui? Ps, ps, ps. Vem, sobe, sobe, sobe. Tá frio. Vem. Ps, ps, ps. E o gnosticismo tem uma volta no século XII, justamente na França, onde havia bastante interesse comercial da igreja tão atribulada do século XII, com os cátaros, que tinham essa radicalidade, eram pessoas pacíficas e foram um por um queimados, ou esmagados ou triturados. A ideia ou a ordem da igreja era matam-se todos, que Deus reconhecerá os seus, o que não deixa de ser como o capitalismo funciona. E, antes ou depois, desculpa, dos cátaros, parte do gnosticismo ficou preservado pelos escritos alquímicos, que datam do século XV e XVI, onde eles revisitavam a ideia do um, a ideia do um, do único, da mônada, é também uma ideia bastante importante para esse tipo de filosofia. E coloquei aqui por último, nesse slide, que pretenderia ser no final, mas que já está sendo agora, um teólogo e religioso, sacerdote, falecido, Thomas Keating, que é americano, e que faz um gnosticismo parcial e que chegou a ser bem tolerado pela igreja pós-Concílio Vaticano II. Em que sentido ele faz um gnosticismo, parcial? Porque ele tem uma ideia de oração contemplativa, de que por meio da contemplação se atinge a um conhecimento de Deus, a uma relação de Deus, novamente não envolvendo o poder, mas envolvendo o afeto, que é uma ideia difícil de se pensar, independente, de se acreditar ou em Deus ou não. E até porque essa questão é absolutamente irrelevante. Então, esse conhecimento, esse acesso, é a gnose. A gnose é um termo grego para conhecer. Existem outros termos gregos para conhecer, como, por exemplo, que slide é esse? 8. Como, por exemplo, doxa. Doxa, uma doxologia é uma opinião ou a criação, a redação de um senso comum, registro de um senso comum, de uma opinião geral.
Também há a palavra grega astésis, que fala sobre a percepção do sentido. Então, o vestido é azul ou o vestido é preto, ou amarelo, qualquer coisa que seja, assim, desse sentido. Existem aqueles que percebem a coisa de uma forma e outros que percebem a mesma coisa de uma outra forma. Esse é o verbo asteses. Os ricos nunca sabem que são ricos, por exemplo. Agora, a gnose é, de fato, o cerne da questão, é o acesso ao conhecimento como ele é, de fato, ou conhecer as coisas como elas são de fato, ou seja, além dos sentidos, além da opinião pública, ou além do senso comum. Isso envolvia um misticismo. Misticismo vem de mistos, ou iniciado, porque as religiões místicas, passavam essa esse conhecimento adiante. E era apenas iniciado porque a real vivência dessa experiência iria acontecer na vida do iniciado, e não na igreja do iniciado. Essa é a diferença de uma visão mística da realidade. A visão mística da realidade, o seu carro não bate à toa. Na visão mística da realidade, um avião cai com 240 pessoas, todos morrem menos um que sai andando. Na visão mística da realidade, isso não é matematicamente probabilidades acontecendo, porque houve uma iniciação que preparou a visão, a interpretação da realidade de uma forma bastante específica. No caso dos gnósticos, eh, tratava-se de uma salvação interior, de uma redenção, como o cristianismo tradicional propõe, mas uma salvação, uma redenção que não requeresse a passagem, a morte da pessoa, e que não requeresse um determinado, tempo específico de sei lá, algum rito específico, não. A salvação era interior e imediata, uma vez que o iniciado acessasse a gnose. Isso não é uma invocação do demônio, não era, num transe que isso acontecia, isso era entendido como uma visão mesmo, encaramento, ou uma encarada da verdade das coisas, ou seja, o tempo todo. Ah, essa salvação podia ser imediata, porque os gnósticos desprezam a matéria. A matéria é o pecado, a matéria é a morte. Não será a morte, ela é. Portanto, os desejos ou as vicissitudes da matéria estão todas relacionadas à à não salvação. E a liberação, soltar-se dessas amarras das vicissitudes do corpo levariam a uma falamos bem baixo aqui para ninguém nos ouvir, transcendência. Não podemos, né, essa palavra é perigosa. Mas levava a simplesmente a uma, dividindo essa palavra, ceder a uma nova realidade que estivesse transposta àquela do iniciado. É como se a realidade fosse em preto e branco e uma vez acessado esse conhecimento, a vida passasse a ter cores. Porém, não cores tão belas e bonitas, porque os gnósticos herdam do platonismo a ideia de demiurgo. O demiurgo
Para quem não sabe, deveria saber, é a história de que um deus, um craftsman, um artesão, que é a palavra que traduziríamos, o grego, demiurgo, é um artesão que não tinha bons interesses ao criar o mundo, não tinha as melhores intenções ao criar o mundo, não tinha toda a bondade no coração quando ele criou o mundo. É por isso que às vezes o mundo se apresenta como um pouco complicado de digerir, né. Se você acha que o mundo está muito bom, talvez o mundo esteja ruim por sua culpa. Porque se a gente encarar de uma forma mais crua, isso, o existencialismo na filosofia é ótimo, a realidade não é fácil de digerir. Não parece ter sido criada pelo Deus que é todo amor, não parece. É claro que eu posso dar esse salto de fé, dar um salto de fé a aceitar uma crença. Agora, acessar diretamente esse conhecimento leva um pouco mais de tempo e um pouco mais de relação, de relacionamento com o divino, com o sagrado. Enfim, o demiurgo para os gnósticos se chamava Ialdabaoth, que era que é um nome muito parecido com um outro nome que a gente leu agora há pouco, Yahweh. Mas falamos disso em outro dia, não vamos passar o carro na frente dos bois. Passando direto sobre a outra coisa que fazia com que o gnosticismo fosse perseguido e fosse mal visto pela igreja tradicional, a igreja tradicional foi, com seus padres ocu e as suas permissões, romanas, foi obtendo poderes sacerdotais e poderes imperiais e poderes clericais como os judeus, né, que apedrejaram Jesus, isso já lá em 300 e pouco, 400. Então, tudo que era não tudo que não estava conosco, estava nos espalhando palavra do Senhor. Então o gnosticismo foi mesmo perseguido, em parte por essa responsabilidade muito íntima do salvado, de uma relação muito, íntima, que não precisaria tanto dos ritos coletivos, não precisaria tanto da doxologia, não precisaria tanto da coletividade, e isso nem sempre é bom, essa separação, esse acesso não filtrado ao conhecimento, talvez não seja bom, talvez eles acharam que não eram bom e perseguiram até matarem o último, no caso dos cátaros. E, como eu ia dizendo, em parte também pela relação que o hermetismo tem com o gnosticismo. O hermetismo é essa disciplina obrigatória em curso de terapia holística, que é a história de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, que deixou seus escritos, o Corpus Hermeticum, um escrito que vai ser vendido na Amazon como sendo de magia, mas a leitura de Jung sobre Hermes é bastante interessante. Falava-se de fato de uma interpretação, de uma configuração emocional, de uma configuração psíquica, e não de uma magia em si. Claro que as coisas se sincronizam até aleatoriamente, então por que não com alguma intenção, o que daria a ideia de magia ou hermetismo relacionado à magia. Mas, eu não
irei lá nesse lugar, não é aqui o meu espaço, é o meu tema aí nessa questão, mas simplesmente esse parentesco com o hermetismo já era suficiente para que o, eh, gnosticismo fosse perseguido. O slide 7, tô ao contrário, continuo ao contrário. Iria falar, isso eu devia ter falado antes, mas era que a origem do pensamento gnóstico. Primeiro uma água. É muito difícil falar sobre o que exatamente é a origem, onde exatamente está a origem do gnosticismo. Geograficamente, a gente pode ter quase certeza de que ele nasceu no Egito, mas culturalmente ele tem elementos do monoteísmo radical judaico. Essa expressão está aí porque o monoteísmo radical judaico não era muito comum. Em geral, tinha-se um panteão. É claro que o zoroastrismo já intuía ou já talvez até comunicava-se com o monoteísmo judaico, mas ele era uma ideia sui generis. O Luiz Antônio Pinheiro, na defesa da tese dele de doutorado, diz que, eh, eu fui dar agora uma de super inteligente e esqueci o que eu ia falar. Mas ele diz que o monoteísmo era, de fato, uma religião só das pessoas no dia a dia. No dia a dia, apesar de todo aquele panteão grego, aquele panteão romano, entendia-se que havia um deus superior. No caso deles, Jove ou Júpiter. Entendia-se que era dele mesmo, era a partir de que gerava-se a existência. Então, mesmo havendo um panteão para a classe menos iniciada, os mais, eh, interessados no assunto do panteão, dos panteões, acreditavam, tendiam a acreditar num monoteísmo, porque é quase que uma intuição de uma mente que só se vê de um único lugar em um mesmo tempo, né. Então, o monoteísmo judaico é algo que pode ter sido, parte da formação do gnosticismo. A astrologia babilônica, isso ficou registrado nos 7 arcontes. 7 arcontes, vamos, com fé em Deus, ver nas próximas semanas, são 7 etapas, 7, é muito difícil definir, mas 7 pontos em que a alma passa e paga um tributo na descida dela à Terra. Isso na filosofia ou na teologia ou na cosmologia gnóstica. Esses 7 pontos que que é referido no gnosticismo, 7 arcontes. Arcontes é uma palavra que tem a ver com poder, autoridade, tanto que é dela que sai a palavra anarquismo, ou contra a autoridade, contra o poder. Septodemi mamá, eh, esse esses 7 arcontes estava relacionado aos 7 astros. Como é que vai explicar isso para um iluminista que sabe que já tem Copérnico, já tem Galileu, já tem aquele outro lá, Stephen Hawking, já tem Einstein, já tem todo mundo tudo explicadinho, já está tudo certo, como é que a gente vai explicar
que antes que a gente tivesse uma explicação clara de do que é o cosmos, o que se podia ver, a experiência do cosmos não era assim, rodando no isopor, a Terra, o Sol bonitinho. Via-se 7 corpos celestes atravessando o céu, identificáveis. Um deles o Sol, outro dele a Lua, também Vênus, a estrela que é duplex, também Marte, também Mercúrio, também Saturno e também Júpiter. Pois não, posso te ajudar? Mais um minutinho aqui, você já me ajuda bem, viu? Miei. Então esses 7 elementos eram vistos como uma mais alto um pouco, porque senão não vão te ouvir. Eram vistos como pontos onde a alma ia passar e ia pegar ou retirar parte desse poder ou ficar sujeita, basicamente, a uma parte desse poder. Por isso que a astrologia, às vezes, interessa tanto. E também o dualismo iraniano. Eh, o dualismo não é uma ideia nova. Na filosofia, ela já acontece numa escola pré-socrática se não me engano, Eleastas, onde Anaxágoras vai entender o mundo como o resultado de uma dualidade, o mundo como o produto de uma interação dinâmica entre 2 polos opostos. Anaxágoras, pré-socrático. A ideia do dualismo sempre rodou por aí e se estabeleceu de forma mais profunda no iranianismo, ou no antigo Irã. Não sei se ainda sobrou alguma coisa de lá, espero que sim. E, agora vamos entrar no tema finalmente, agora que falta 10 minutos eu posso começar. Eh, essa história toda, ou esse panorama todo dessa ideia gnóstica, eh, ficou muito mais clara, ficou muito mais interessante para quem pesquisa ela, em dezembro de 1946, não, 1945, onde nesse local, no povoado de Nag Hammadi, 2 irmãos encontraram um pote selado que acharam que teria um gênio maligno preso, e na dúvida se era um gênio ou se era ouro, fizeram o que qualquer pessoa sensata faria, quebraram o pote e abriram, e viram que lá dentro haviam 13 códices. Códices é um sublivro, é um quase livro. Ele é muito mais portável que o papiro. E ficaram ali impressionados com essa descoberta, não entenderam nada daquilo. A mãe deles queimou um dos livros para fazer lenha, em lugar de lenha. Também achei uma mulher de uma profunda sensatez, até que eles decidiram entregar, esse conteúdo, esses livros para o pároco da igreja católica copta do local. O pároco também, tipo, deve ter achado meio estranho, até que um seminarista itinerante que trabalhava com alfabetização e que tinha trânsito no Museu Copta de Cairo, viu esses textos lá e trouxe para Cairo. Eles começaram a ser estudados. Um deles foi patrocinado pelo Jung, primeiro livro, e ficou chamado como Códice Jung. Esse está em Genebra, os outros hoje estão no Museu Copta do Cairo. E
Era uma biblioteca, eram vários textos, 13 livros, vários textos das mais variadas, culturas, das mais variadas, interpretações de realidade. Haviam textos puramente gnósticos, cristão-gnósticos, judaico-gnósticos e também, um pouco de filosofia grega. Esse ponto é o que se trata de filosofia grega, no caso da biblioteca de Nag Hammadi, como ficou conhecida, é o mito de que é a história que Platão conta, de que um soldado havia voltado à vida depois de 12 dias morto e contou como era lá do lado de lá. Muito bom, muito legal. E, um dos textos da biblioteca Nag Hammadi, o texto A Exegese da Alma, fala em termos parecidos sobre o mesmo mito. Platão, para você saber, está no século quarto antes de Cristo, né, Sócrates, Platão. E a biblioteca Nag Hammadi está no quarto século depois de Cristo. Como esse pote foi para lá, até os irmãos acharem 1500 anos depois? A hipótese mais provável é que esses textos, essa biblioteca, tenha sido, escondida pelos monges do mosteiro de São Pacômio, que fica a pouquíssimas dezenas de quilômetros dali. O local onde eles foram encontrados era um local onde esse local aqui íngreme, junto ao leito do rio, era um local já usado para sepulturas e catacumbas nesse período da história. E ali perto havia um mosteiro de São Pacômio. São Pacômio, para quem não conhece, é esse senhor elegantíssimo, com uma bela sandália, uma bela barba azul e um belo crucifixo na mão, que é o precursor da vida monástica. Ele, até então, ele mesmo sendo um ex-soldado romano convertido ao cristianismo, parte para a vida de eremita, como era a cartilha dos cristãos na época, como Santo Antão do Deserto, mas ele começa a chamar, outros para serem eremitas juntos, e isso criou a vida cenobita, que é a vida compartilhada dentro de um mesmo ideal, dentro de uma mesma ordem, que é bastante comum hoje, tanto na que é bastante comum hoje na tradição católica e também em outras tradições. Enfim, água. São Pacômio fez lá o seu mosteiro, naquele lugar ali do Egito, e, eh, isso em 320, isso nessa época, a partir dessa época, começa o pega para capar que foi fazer o Novo Testamento. O Novo Testamento não foi, como talvez as pessoas mais piedosas, mais pias acreditam, não desceu do céu, não foi dado do monte, ele foi escolhido, e numa escolha que levou bastante tempo, foi finalmente decidida, referendada na última década dos anos 300. Com essa decisão, havendo ali já um belo de um poder eclesial político, ah, pode ter havido ordens para que textos que não fossem desse cânon, dentro dessa lista de 27 livros que a gente tem hoje na Bíblia,
Pode ter havido, dependendo da influência da igreja no imperador local, uma decisão de que os textos que não fossem esses 27 fossem destruídos, porque eles eram poderiam ser usados como alimento, como combustível de seitas anti, eh, anti-unidade da igreja, né, o que atrapalhariam a unidade da igreja. Todo mundo sabe como é importante, né, a gente estar junto, né, quando a gente quer fazer uma coisa dar certo. Então, uma das hipóteses é que, os monges olharam um para o outro e falaram assim: "Bom, tem esse que a gente precisa destruir, mas eu não vou queimar. Eu não vou queimar um tratado hermético. Quem quiser queimar, queima, eu não vou queimar". Talvez o monge pensou isso e saiu. Ninguém se apresentou com o suficiente para queimar esses textos mais místicos, sagrados ou, eh, mágicos, e arrastaram esses textos lá nas catacumbas e talvez tenham enterrado. Talvez também era alguém só tentando roubar, a gente nunca sabe, né. Futuros amantes um dia saberão. Esse esse vaso fica enterrado durante durante 1500 anos, e é descoberto pelos nossos queridos irmãos Al-Alisaman. Eu coloquei e depois são publicados em 1977, também teve muita confusão na liberação de quem ia fazer, que grupo ia liderar a tradução, a análise desses textos. Devo dizer que o livro, cuja edição brasileira está aqui, não é muito fácil de ler, exceto algumas pérolas, como o Apócrifo de João, o Evangelho de Tomé, a Exegese da Alma, a História de Silvano. Vários livros são maravilhosos, assim, a sua mente fica explodindo a cada segundo. Mas muitos também são bastante truncados, um até foi queimado, né. É interessante que o que foi queimado, a parte que foi queimada termina assim, se me permitem. Acho que não é, ainda é uma parte do final que foi queimada, é o último livro. Ah, o filósofo que está em um corpo externo não é aquele a quem é próprio respeitar, mas sim o filósofo, de acordo com o homem interno. Protege-te contra a mentira. Há aquele que engana e há aquele que é enganado. Sabe quem Deus é e sabe quem é aquele que pensa em ti. Um bom homem é obra boa de Deus. Eles são miseráveis por causa de quem a palavra é blasfemada. A morte não será capaz de destruir, queimou. Enfim, então o livro apresenta essa dificuldade os textos apresentam sim essa dificuldade, mas dá para nós, em primeira mão, como os gnósticos pensavam sobre si. Até então a gente tinha vários documentos, mas todos relacionados a heresiologistas, ou aqueles que estavam escrevendo só para condenar os coitadinhos, e aqui eles tiveram, com a biblioteca de Nag Hammadi, a oportunidade de serem ouvidos, né, dentro do possível. Eu coloquei na minha lista aí o Concílio Vaticano II, que liberou a salvação a todos, até protestante agora pode ir para o céu católico, veja bem. Por isso que tem gente que não gosta dessa mudança. Mas se isso aconteceu, também os gnósticos do passado, nos seus erros, e também os cátaros, coitado, todo mundo foi para o céu, depois do Concílio Vaticano II. Depois da redenção de Cristo, não, foi depois do Vaticano II. Bom, era isso, eu estou ao contrário na minha
na minha apresentação. Graças a Deus acabou o tempo. Aqui seria o terceiro slide, que ia dizer o que eu ia falar, na ordem que eu ia falar, mas não aconteceu. Eu sou um estagiário. Esse curso, continua, por incrível que pareça. Na próxima semana, se houver fôlego de vida, eu vou falar sobre a teologia gnóstica, como que Deus é visto nesse sistema. Deus é visto nesse sistema de uma forma totalmente diferente como ele é visto no outro sistema. E o outro eu digo aquele, ali da esquina, do vizinho. É uma ideia bastante ousada e eu espero que, se você vier sexta-feira que vem, você venha com a mente bem aberta, ou bêbado o suficiente, também acho que também funciona. E para terminar, eu queria tomar água e ler um dos textos do Apócrifo de João. Vou me referir várias vezes a esse texto. Esse texto é um texto bem preservado que, eh, dá um panorama completo daquilo que a gente vai agora, por enquanto, apressadamente, chamar de gnosticismo cristão, mas que com o passar das semanas a gente vai entender a dificuldade de cunhar de fato esse termo. Então, assim, que eu vou encerrar. O único é um reinado com um nada sobre ele. O invisível existe como Deus e Pai de todas as coisas. A plenitude está acima de todas as coisas, na luz que nenhum olho pode ver. Ele é o Espírito invisível, sobre o qual não é correto pensar como um Deus, pois ele é mais que um Deus, visto que não é mestre acima dele. Ele se estabelece em si mesmo, é eterno e não carece de coisa alguma. Ele é a total perfeição. Ele está em plena luz perfeita. Não se pode imitá-lo, pois não há nada antes, e tenha definido os teus limites. Não se pode perscrutá-lo, pois não houve ou não há nada antes que pudesse ter examinado. Não se pode falar sobre ele, pois não houve quem fosse capaz de compreendê-lo.